Boa noite, gente, tudo bom? Meu nome é Elisa, eu sou do Comitê da Diversidade do IJB e da equipe de comunicação. Hoje eu vou conversar com essa maravilhosa que está aqui na minha frente, que é a Avelin Buniacá Cambiuá. E ela, a Avelin, é socióloga, professora, ela está engajada na luta das populações indígenas e ela também é especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça. Boa noite, Avelin, como você tá? Urangapituna, boa noite. Estou, né, nessa luta, na resistência, mas estou feliz pelo seu convite, pela forma como você chegou e veio saber da questão indígena, né? A gente sabe que o mês de abril é um mês de luta, de resistência para os povos indígenas, e é também onde que fica mais evidente o apagamento, o silenciamento da busca por direitos, da própria luta dos povos indígenas, né? E às vezes as pessoas, como diz o Daniel Munduruku, em abril todo mundo quer, né, um pedaço de índio para chamar de seu, mas a forma, né, que você trouxe a questão, e por ser essa questão ligada ao direito, eu achei fundamental que a gente conversasse, porque hoje das armas que mais nos tem matado é a caneta, né? Então é importante a gente falar aqui. Ótimo. Queria te agradecer novamente pelo convite. E hoje que nós vamos conversar sobre povos indígenas e o enfrentamento à política anti-indígena do atual governo. E aí, Avelin, eu queria saber de você um pouco qual que é a sua percepção, né, enquanto socióloga, enquanto professora, enquanto uma mulher indígena, da situação que a gente tem vivido, ou talvez até um comparativo de como, né, a partir de 2018, talvez tenha havido uma transformação na realidade, nas lutas, nos debates que estão em pauta. Então, Guerreira, eu acredito que a partir de 2014 a gente já começa a ter um cenário político de enfrentamento mesmo e de oposição direta aos direitos dos povos indígenas, né? Até porque os nossos direitos foram conquistados muito recente, né? Em 88. Nós éramos uma categoria de pessoas, como se a gente fosse pessoas em transição. A gente não tinha direitos, os direitos plenos da cidadania, né? Então, por exemplo, uma pessoa indígena, ela você não conseguiria fazer uma ação contra o Estado, por exemplo, antes de 88, para poder resguardar o direito ao território, para poder resguardar de pessoas. Eram tidos como pessoas em transição, não tínhamos os direitos plenos. Então, às vezes eu chamo a atenção das pessoas para como isso é grave e como isso é recente. Então, não tem nem 40 anos que o povo indígena deixou de ser aquele tutelado, aquele que precisa de um, um alguém para pagiar, né, na linguagem nossa, para poder falar por nós. E agora que a gente está começando a poder se instrumentalizar desses direitos, e nesse mesmo período que a gente está se instrumentalizando, está chegando nas universidades, está podendo conquistando esse espaço de volta, esse retornando, poder termos essa nossa autonomia, a gente tem aí a caneta como sendo um instrumento. A gente tem aí quase 100 projetos de lei, 33 proposições entre projetos, entre PLs, orientações, normativas. Só esse ano da FUNAI foram centenas na direção de instituir direitos. Né? Então, assim, algumas que não conseguiram passar e outras, como a normativa 01, que é um perigo para os povos indígenas, que fala de uma cooperação entre indígenas e não indígenas para exploração dentro das terras indígenas. Então, é um momento agora a gente denunciar que dentro desse âmbito jurídico, desse âmbito de destituição de direitos, tem várias manobras acontecendo nesse âmbito do judiciário, do jurídico, para poder destituir os nossos direitos já conquistados, que fazem muito pouco tempo. Sim, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você salientou que foi a partir de 2014 que você reparou essa movimentação. Tem alguma coisa que aconteceu nessa data que você acredita que tenha tido essa influência para a A situação gente que a gente tem, vive agora? em 2014, uma entrada em massa da bancada evangélica, principalmente. A gente tem aí um fortalecimento também do campo ruralista. Mesmo em governos de esquerda, a gente teve ainda, por exemplo, Belo Monte sendo construída,
A gente teve um grande incentivo também ao agronegócio, em detrimento dos povos indígenas, e essa bancada dos religiosos fundamentalistas e do agronegócio, ela, dentro do Congresso, ela se torna assim, um dos maiores desafios, dos maiores inimigos dos povos indígenas, né? E eles receberam muito incentivo para estar ali. Entendi. Então, isso acaba construindo um cenário que vai favorecer aqueles que querem realmente, né, promulgar essas leis que vão ser benéficas a eles, mas vão deteriorar ainda mais. Aí depois a gente teve, né, 2015, com toda essa... com o golpe também depois, 2017, o Temer já tinha mantido um propósito também de não demarcar terras indígenas. As terras indígenas não foram demarcadas também nem no governo Dilma, nem Lula, nem Temer. E a gente entra aí em 2018 já com um genocida já declaradamente anti-indígena no poder. Então a situação foi só piorando, né, de 2014 em diante. Aí agora a gente chega nessa situação que a gente está agora. Eu tenho algumas perguntas para você, que você mencionou a Constituição, eu acho super interessante, porque eu tenho pouco estudo sobre direito dos povos indígenas, mas eu encontrei que foram 3 mudanças principais com a promulgação da Constituição de 88, e aí eu queria que você me dissesse se você acredita que... Porque a gente tem uma discussão muito grande quando a gente está falando de direitos de minorias, direitos dos povos indígenas, e a gente tem uma coisa na letra da lei, né? Formalmente, existem direitos que estão ali previstos, mas a garantia desses direitos no dia a dia, né, essa garantia material, a gente às vezes não percebe ou então realmente não acontece. E aí, das 3 coisas que eu tinha anotado mais sobre as transformações, você falou que um pouquinho dessa questão da assimilação, né, que a partir de 1988 para de ser compreendida que a cultura indígena e que os povos indígenas estão... E é absurdo pensar que isso é 88, mas que era um período transitório até que não existissem mais povos indígenas. Eu não sei exatamente. Deixássemos de ser indígenas. A gente ia Exato. ser absorvido pela sociedade nacional de uma forma que a gente ia tornar a mão de obra comum e abrir mão da nossa cultura, de tudo. E aí, em 1988, isso transforma. Mas eu tenho uma pergunta para você. Ainda existe essa pressão de que aconteça Existe, essa porque assimilação? ainda, do ponto de vista até jurídico, eu não sou jurista, conheço muito pouco dessas pequenez, dessas miúcias, de como que é que trata, enfim. A gente sabe só, assim, na hora que atinge mesmo, né? E às vezes a gente não sabe nem nominar aquilo. A questão é que ainda tem essa ideia da tutela. Essa foi uma dos maiores avanços que nós conquistamos em 88, é não deixarmos de ser quem somos, né? Não somos pessoas em transição, e essa questão também da autodeterminação dos povos, né? Então, os povos indígenas são sujeitos de direito e eles se autodeterminam. E aí, quando a gente vai entrar do ponto de vista jurídico, ainda tem o Estatuto do Índio, que é muito antigo, né, da década de 70, que ainda tem essa lógica de tutela, e ainda tem essa lógica assimilacionista, e ele ainda, de certa forma, ele está aí. Então, às vezes, a FUNAI e pessoas de má fé que trabalham, né, nessa área do direito instrumentalizam a partir do Estatuto do Índio, que, de forma alguma, reconhece os nossos direitos, inclusive está abaixo da Constituição. Né? Às vezes, essa normativa, por exemplo, número 9 da FUNAI, ela era baseada no Estatuto do Índio. Então, que é um estatuto feito na época do governo militar, sem nenhum total desconhecimento dos povos indígenas, total necessidade, inclusive, de manter, né, o que a gente está vendo hoje dentro dessas 33 aí proposições que estão rolando, tem essa raiz militar, inclusive, né? Essa raiz que é a cara desse desgoverno atual aí, e que traz esse ranço de querer ser uma ditadura militar. A maioria desses projetos versa sobre a questão de território, sobre quem autoriza a demarcação de terras indígenas, né, que é o sonho desse Congresso desde 2014 para cá, né, da bancada evangélica, da Boi, Bala e Bíblia, né, o BBB.
né? Então, essa bancada do boi, da bala e da Bíblia, inclusive agora com essas tentativas de armar a população do campo, a gente sabe quem que é a população do campo, não é bem campo, a gente está falando aí, né, de milícias armadas, né, trabalhando para fazendeiros, a gente está falando aí de toda uma máfia dentro dessa história de agronegócio. A gente sabe que o agronegócio não é aquela coisa bonitinha que aparece no Globo Rural, que é que põe a comida no seu prato, não é isso. Não é isso mesmo. Então, é muito sangue ali. Então, projetos de lei para liberando, aumentando o número de armas, 30 armas para colecionador, para caçador, é um absurdo. É armar um exército. Isso no campo, isso em processos em áreas que estão sobre disputa de território, processo fundiário, disputa fundiária, isso vai ser um massacre para os povos indígenas. Né? E além de outros projetos de lei. Tem um que é bem horroroso, que é o 510, que ele premia os grileiros. Você vai para uma terra de floresta, você derruba a floresta, põe lá 5 cabeças de gado, e você ganha aquela terra, com papel passado e tudo. E eles estão incentivando, inclusive, o maior aumento de grileiros, principalmente em áreas de floresta, chamando isso de progresso, e premiando. E em terras também, em terras indígenas. E além de não ter mais uma terra indígena demarcada. Tem um, eu até anotei o número dele, que ele me choca muito. É o 191, projeto 191 de 2020. Esse projeto de lei é o que é um dos mais medonhos, que ele autoriza a mineração em terras indígenas, e nesse exato momento, os garimpeiros eles estão fazendo um escarcéu, assim, um grande retrato do que o Brasil é, que é que parece um grande faroeste, que estão desviando vacinas de indígenas, além de desviando vacinas, você deve ter chegado a ver isso, né, nos Sim, noticiários, apareceu, desviando pelo menos vacinas. isso foi para a mídia, né? Deu uma movimentação. Tem que dar, isso é uma coisa absurda. Além do que, esse projeto de lei, esse PL, que está sendo assim, muito fortalecido nesse governo, é claro, ele é de 2020, inclusive, né? Tentando passar de qualquer jeito ouro, nessa ganância louca, além do que eles estão patrocinando indígenas para irem para Brasília dia 19, segunda-feira. Então, plena pandemia, cooptando pessoas indígenas, pagando o transporte, e aí a gente está mobilizando e contando para todo mundo o que está acontecendo, porque, para os desavisados, aquele ali é o povo indígena, aquele é o movimento indígena, sem saber que estão sendo instrumentalizados a partir de uma miséria produzida naquele próprio território. É claro que a pessoa fala assim, olha, te dou uma bebida de ouro aqui. E, literalmente, esses parentes que estão indo, eles estão vendendo a própria mãe. Porque, para o povo indígena, não existe esse negócio de é porque eu sou ambientalista, porque eu sou legal. Não, é a nossa mãe terra. É a nossa mãe, não tem conversa. E se eu aceito que me paga aí uma estadia, uma passagem para Brasília, com, sei lá, e me dá um dinheirinho e pode minerar em terra indígena, esse daí está vendendo a mãe. E a gente precisa denunciar porque eles não representam o que o movimento indígena organizado diz. E o que os indígenas, independente de estarem em movimento ou não, em sua raiz, em sua essência, são protetores da Mãe Terra. E é um absurdo porque eles são colocados nessa situação de vulnerabilidade, né, Avelinha? Eles estavam lá nas terras deles, e aí chegam essas pessoas, retiram as condições de existência e ainda levam para a cidade como quem diz, olha só, a gente retrocede para aquele momento anterior da assimilação, que é, olha só, a gente está trazendo a pessoa, está trazendo o indígena aqui para a cidade, olha só como que nós... Escuta eles, é eles que sabem, eles estão querendo, né? Uma coisa assim, quase que uma... Agora eu fiquei brava de falar disso. Não, é quase que fazendo aquela síndrome, né, de Estocolmo, né? A pessoa é refém e pega e leva lá para poder fazer. O que é absurdo? Tem que ser combatido, isso tem que ser denunciado. Esses parentes que estão indo, a maioria deles já tinham um processo aí todo de empobrecimento, outros envolvidos com o garimpo e tentando manipular outros. A gente estava vendo hoje uma reportagem falando, inclusive, que o prefeito da cidade incentivando as pessoas, você que é desempregado, você que é mãe solteira, né, vai garimpar. Como assim? É um absurdo, né? E é um absurdo maior ainda, porque, pelo menos, eu posso dizer por mim que essa informação não chega sempre a mim, sabe?
Porque acontece, né, de nós, se nós estamos engajados em determinada luta, nós temos mais informações sobre isso e tudo mais. Mas a maneira que existe um apagamento sobre as questões, sobre as demandas, sobre as violências, é absurdo. E aí eu fico pensando que né, voltando para essa questão meio da Constituição e tudo mais, fala que hoje em dia a gente não tem mais tutela da pessoa, né? Era nessa ideia que você trouxe, de que antes não teria capacidade de responder ou de compreender, mas agora não se tem mais essa visão, mas existe a ideia da tutela de direitos. Então, os povos indígenas têm direito à terra, né? Ela é vista como um direito originário anterior ao Estado, mas e aí, né, entra a parte que eu gostaria de convidar para convidar, isso não acontece, porque de que adianta ser um direito originário, ou seja, anterior a alguma coisa ser estabelecida, no caso, o Estado brasileiro, então fala, olha, beleza, essa terra aqui é dos indígenas, o que já é um pouco absurdo, porque é uma determinada terra, mas tudo bem. Falar, essa terra aqui é dos indígenas, mas tudo, igual você está comentando sobre esses projetos, essas proposições, tudo viola esse direito originário. E o direito fundamental, o direito à terra, ao território, porque quando a gente percebe aí uma imensa parte da população brasileira que tem, sim, uma origem indígena, mas já desconhece, a gente entende que é todo um processo de apagamento tão bem feito que culmina na retirada do território. Porque eu estava esses dias numa discussão sobre racismo e eu pensando, né, gente, como que foi uma engenharia tão eficaz de destruição esse processo colonizador do Brasil, porque 42% da população brasileira é parda, dito como parda, e 8% preto. Só que, na hora de criar um capital político na luta por direitos raciais, a população parda foi considerada negra. E o que acontece? Fica-se um grupinho ali, 0,01% da população enquanto indígena, e nem esses que eles separaram para dizer que eram indígenas, seriam aqueles só no território, aquele de acordo com aqui, inclusive, né, em 91 apenas, em 91 entrou a categoria indígena no censo do IBGE. Então, não dá para você falar que nós somos 0,01% da população. As pessoas não sabiam o que responder, nem em território. Não tinha essa classificação, não tinha essa categoria indígena. Em 91, eu já tinha 11 anos de idade. Gente, é muito recente. Por isso que, às vezes, eu tento fazer as pessoas raciocinarem a partir dessa questão do tempo do acesso ao direito, porque a gente sabe que nem sempre a lei quer dizer uma mudança de mentalidade, né? Existe a proposta da lei, até a implementação da lei, mas até que aquilo seja naturalizado enquanto mudança mesmo, né? Às vezes são gerações para fazer, e às vezes nem por gerações, né? A gente tem aí a lei contra o racismo, ela já tem algumas décadas, e nem por isso, né? Nem por isso as pessoas conseguem se instrumentalizar dela. Às vezes aí vira injúria, ou então o cinismo era uma brincadeira, não quis magoar. Com os povos indígenas é muito engraçado, as pessoas falam assim, mas a minha bisavó era indígena. Não era índia, né? Eles não falam indígena, era índia. Tá bom. Enfim, então é esse processo, né? Desde de 91 apenas, que a gente teve a categoria indígena inserida no censo. Então, a gente entende que muito indígena não se declarou ali naquele censo, não se declarou, e nós estamos aí, sendo retirados os direitos, e dentro também de uma outra divisão que eu acho muito grave, que é o aldeado e desaldeado. Um conceito também que foi reforçado durante a ditadura militar. Porque para eles era muito bom que eles criassem categorias de povos indígenas, né? O SPI mesmo, em 1910, antes da FUNAI, eles já faziam uma certa diferenciação, né? Antes até, né? Vamos andar mais para trás aqui. Antes, na invasão, dos períodos, né, pós-invasão, entre os selvagens, né, que eram os tapuios, que não aceitaram de forma alguma o contato com o não indígena, e aqueles mais do litoral, que eles teriam mais ou menos amansado, né? Abriram, inclusive, fomentaram guerras entre povos tupis, tupiniquins e povos mais para dentro, ali mais para o Nordeste, que já eram considerados também povos selvagens, e tudo que era considerado selvagem era morto, a tal da guerra justa, né?
Então, é justo matar aquele indígena que não se dobra a coroa, que não aceita o catolicismo, é justo matar. Então, já havia aí essa divisão. Então, começaram aqueles padres católicos, não jesuítas, colocar em aldeamentos. Aqueles que estavam em aldeamento estariam livres ali de não morrer, contando que negasse a sua língua, negasse o seu nome, negasse o seu pertencimento e fosse sendo ali catequizado. E aqueles que foram desaldeados poderiam ser mortos. E aí essa categoria de desaldeado, ela nos acompanha até hoje. Agora, por exemplo, para acessar o direito à vacinação, os povos indígenas desaldeados não podem ser vacinados, ou seja, não estão incluídos no grupo prioritário de vacinação. A partir de uma definição antiga, uma definição colonial, uma definição que não reconhece a autodeterminação dos povos e muito menos o nosso conceito de indígena cidadão de direito pós-88. Né? Então, essa característica, aí ela foi reforçada, ela foi desse período, né? Pós-invasão, reforçada na ditadura militar, para criar exatamente esses modelos, né, indígenas. E aí, quando se cria também essa imagem do desaldeado, já seria também aquele indígena em processo de aculturação. Aquele que está perdendo a sua cultura, aquele que não é mais o índio puro, aquele que está acessando as tecnologias, né, no caso nosso agora, né, acessando tecnologias, com curso universitário, que está de roupa, mas vocês estão de roupa. A questão, aí criam assim também essa tentativa de dizer que esse índio aculturado ele não precisa ter acesso aos direitos indígenas que nos resguardam enquanto população, enquanto povos originários. Isso é um absurdo, assim, até saindo um pouco aqui da esfera do direito, no caso, para mim, esfera da indignação, porque a gente perde completamente a possibilidade de perceber as trocas de vivência e todos os atravessamentos que nós temos de estarmos todos no Brasil e nós temos vivências para serem compartilhadas, isso tudo é perdido porque só vai ser sujeito de direito aquele indígena que estiver completamente isolado, que não tiver, então, que não transitar na cidade, então vira uma coisa como se a ideia, assim, pelo menos a sensação que me transmite, Avelin, é como se tivesse um cercado e você só pode estar ali e ter uma tutela. Aquela ideia de que a tutela é do direito, que os indivíduos não estão mais em processo de assimilação, a gente não entende mais isso, não faz sentido, né? E que é um direito originário, tudo isso se perde nessa sua explicação. Mas é aí que está a grande pegadinha, Elisa, porque se esse parente indígena que está em isolamento voluntário, né, a gente tem várias, inclusive tem um observatório dos povos isolados, né, OPI, que eu até aconselho as pessoas a seguirem, pesquisarem, porque é importante saber sobre os povos isolados, porque mesmo esse OPI, Observatório dos Povos Isolados, porque mesmo esses isolados, eles não têm acesso, se fosse levar essa ideia do purismo, né, dessa coisa de José de Alencar, mesmo assim eles não têm acesso a esses direitos de 88, porque esses estão sendo exterminados na calada. Eles estão isolados de uma forma que, se não é os movimentos sociais, como esse observatório, por exemplo, e alguns grupos de luta, eles estariam sendo mortos por garimpeiros, por desmatadores, assim, por doenças levadas, inclusive, até por missões evangélicas, sem ninguém saber. Então, nem eles, que estariam debaixo da proteção dessa ideia de um indígena puro, nem ele acessaria, porque ele estaria morto. Então, é uma coisa assim, feita mesmo para que a gente não exista. O projeto de Brasil que eles inventaram não conta com os povos indígenas. Não existe os povos indígenas. Se existe, é só lá no livro de história, falando, mandioca, dormiam em rede, caçavam, andavam nus. Eles só nos toleram ali. Aí, quando a gente vem para a cidade, quando a gente não se parece com aquilo que eles desenharam, que nós tivéssemos que ser, isso choca. Isso choca muito. E eles não dão conta. Aí vem com as formas de negação de identidade. Vocês não são de nada. Não, mas vocês são aculturados. Mas não parece índio. Vocês são índio de verdade? Não, então volta para o mato. Criam todas as tentativas de deslegitimar e nos deslegitimar da capacidade de lutar. Isso me deixa extremamente indignada.
quando eu estava falando, chamando a atenção das pessoas, que sim, o racismo contra as pessoas indígenas existe. As pessoas indígenas não são uma identidade racial, é uma identidade étnica ser indígena. Ser indígena não pode ser, como que eu diria? Fragmentado entre, então tá bom, os aldeados, os desaldeados, os mais puros, menos puros, o índio Papa Capim, né, que é essa a ideia que eles têm de um indígena genérico, mas sem entender que o pertencimento, o ser indígena é uma macro categoria que tem a ver com os nossos fazeres, nossos saberes. Você não pode pensar a pessoa indígena de acordo com uma característica de um fenótipo e nem muito menos uma característica inventada do que é ser o indígena. Então, ser indígena é andar pelado. Isso é a cultura nossa? Não, ser indígena, então, vai ter sempre aquele que vai ter o cabelinho lisinho aqui e vai bater na boca e vai falar mim querer. Um dia desse eu vi um negócio na internet aí, o parente questionou, né, uma TikToker, eu estava zoando de TikToker hoje, zoou a TikToker falando mim querer, uma pessoa que influencia a pessoa. E onde que essa menina aprendeu isso? No desenho animado, na televisão. Então, tem um desconhecimento de quem é o povo indígena, de como nós somos, até do que nós fazemos, de como que nós nos organizamos. Ninguém sabe nada, praticamente nada sobre as culturas indígenas. Até porque colocaram um nome único, né, Avelin, para populações diversas, para povos diversos, com tradições e culturas diversas. Eu estava também dando uma lida sobre, aí, falando, né, da mudança de índio, da terminologia índio para indígena, e como que isso também, né, o falar índio, tem tudo a ver com esse processo colonizador, violento, que colocou todo mundo dentro da mesma categoria, e aí cria-se esse estereótipo, né? Que é um estereótipo de comportamento, de fenótipo. E ainda hoje eu estava lendo uma discussão, porque eu também lembrei de quando eu pude presenciar uma conversa sua, se eu não me engano, foi na casa Tina Martins. E havia uma outra mulher indígena e ela estava comentando que ela estava estudando para aprender a categorizar melhor as informações da aldeia dela, né? Então, como ela queria preservar a história e a cultura, e aí ela veio para a cidade para estudar, para também aprender outros métodos. Ela estava utilizando, né, o conhecimento da universidade, levando para realmente não perder isso no tempo, conseguir preservar. E aí, eu pensei que interessante, né? Uma maneira de você manter no tempo e evitar que esse estereótipo perpetue, porque há uma diversidade muito grande. E aí houve uma polêmica, provavelmente você ficou ciente, em relação a uma série nova da Netflix, que é Cidade Invisível. E quando você falou isso, que serve, às vezes, para o entretenimento, ou só vem em abril, me lembrou muito essa série. E eu vi alguns debates que foram críticas, na verdade, né? Não foram nem tanto debates, não teve oportunidade de troca, que foi sobre não terem procurado povos indígenas para construírem a história. E a relação da cultura, por exemplo, quando criança, né? Eu falo que a gente acaba tendo um contato mais próximo durante a escola, que durante a escola toda, né, 19 de abril, sempre havia algum tipo de celebração, nós estudávamos a data, Dia e de fantasiar as crianças, né? fantasiavam as crianças, cantavam música da Xuxa, né? No caso, não era nenhuma música que realmente alguém trouxesse para a gente, explicasse. Mas então sempre teve essa coisa também da cultura, de como que, embora exista esse estereótipo, tá na cultura de alguma maneira, mas também está sendo explorado. Você participou de algum debate dessa série, Cidade Invisível? Participei, respondi umas perguntas, participei de uma reportagem, tá na Rolling Stones, e foi bem interessante, porque eu não estava afim de ver. Tinha começado a assistir, aí depois me deu uma preguiça, que eu já tinha meio que, já sei onde é que isso vai parar. Né? Que você já pegaria seu polvinho e viraria. Já. Aí, falei, não, isso vai encher o saco. Aí o pessoal da revista entrou em contato, eu falei, não, tá, deixa eu
Deixa eu respirar fundo. Bora assistir. E eu achei muito grave, não foi só por não ter a presença de atores indígenas, até porque eu acho que atores indígenas, com aquele enredo, só ia reafirmar aquele monte de coisa assim, mal contada, né? Ia reafirmar como, não, tem até indígena, olha, tem indígena. E é o que a gente está vendo aí em situação, claro, que menos danosa, mas a gente vê que está acontecendo, tentando levar os indígenas para Brasília, né? Os garimpeiros levando. Aí, ó, tem até indígena querendo mineração, aí tá tudo de boa, tá tudo bem, aí, aceitado. Então, mas eu achei grave, porque além de não ser uma consulta, não ter a consulta, nem que fosse de um curador, não precisava ter o ator, então, podia ter uma curadoria indígena, né? Tem vários parentes que poderiam dar essa curadoria, inclusive valorizando os saberes indígenas e inclusive, dando trabalho nesse sentido, e não exatamente como ator. Como seria bom também ter atores indígenas, a partir de uma curadoria indígena, provavelmente teria atores indígenas desempenhando aqueles papéis. Mas umas histórias muito do conto da carochinha. E isso é ruim, porque apesar de estar uma ficção, pode se criar, tem licença poética, ok, mas a gente realmente tem que contar errado para depois ir contar direito? Realmente eu tenho que... É a mesma coisa, eu vou levar para uma cidade pequena o telefone de fio para depois levar o celular? Não já tem a tecnologia do celular, então leva o celular, gente. Né? Então já tem quem conte a história direito, então consulte quem sabe a história direito. Para que eu tenho que ir lá atrás para poder voltar? Sabe? E aí agora, a partir, né, dessa reportagem, inclusive, o pessoal da revista falou que os autores estão super abertos para a nova temporada, ter maior, para mudar as coisas que não foram legais. Mas se não tiver essa consulta aos povos, nada vai ser legal. E eu tenho certeza que eles não vão mudar um enredo completamente a partir de uma primeira temporada que fez sucesso. Então, para mim, já é caso perdido. Tem que se contar enquanto uma história de folclore mesmo. É melhor nem associar a cultura dos povos indígenas. É um conto folclórico qualquer, isolado aí de criação da cabeça de alguém. Mas não associe isso aos saberes dos povos indígenas, porque não é. E eu vi que teve uma boa repercussão nessa série fora. E aí eu me questionei, porque quando eu assisti, eu tive memórias, né, de, eu estudei alguma, não era mais ou menos assim na escola, mas as coisas às vezes estão adaptando e tal, até que eu li essa crítica, foi feita por uma mulher indígena, ela falou, olha, nada daquilo corresponde, né, então se vocês estão lembrando, sentindo talvez orgulhosos por essa cultura tradicional brasileira, a cultura dos povos indígenas estar sendo de algum modo exportada, não tá, ela deixou bem claro isso. E aí eu fiquei pensando como que o que você falou de ser usado para o entretenimento, ser usado de uma maneira desrespeitosa, de novo, né? Uma outra forma de exploração, que é explorar o que muitas vezes fora daqui do Brasil as pessoas percebem como uma característica exótica, né? Essa palavra vem muito quando as pessoas falam do Brasil, é uma coisa diferente que a gente tem e tal. Isso também é usado para exploração, sem consulta, sem pertencimento. Eu fiquei bastante incomodada quando eu li, achei interessante trazer. E essa ideia do exótico, não só fora do Brasil, mas dentro do Brasil também, porque, eu não sei se chegou a ver, mas teve aí uma galera rica, branca, aí, indo para a Amazônia de navio em plena pandemia, indo fazer o quê? Um passeio exótico, colocando cocar na cabeça. Ainda essa ideia, né, de achar que se pertence mais a uma Europa, a uns Estados Unidos, do que ao próprio país. Há regiões do Brasil para essas pessoas que é exótica, e são pessoas brasileiras. São pessoas brasileiras. Então, acaba vendendo não só para o exterior, mas também para esses brasileiros que não sabem das suas origens e que acham que a sua origem é essa aí mesmo que a Globo conta, ou que ele viu aí nos meios de comunicação de massa, que essa é a identidade brasileira, e aí sente esse certo orgulho, né, como você está falando, mas sem saber exatamente do que se trata. O brasileiro, de um modo geral, tem uma grande crise identitária que não se define. O próprio movimento negro, que tem aí mais tempo de organização do que o movimento indígena, também parte de crise identitária. Quantas vezes eu não vejo aí meus amigos falando dos questionamentos sobre colorismo que tem que passar? Por quê? É um movimento que também se baseia numa identidade étnica, mais americana e de outros países do que uma formação brasileira.
uma formação brasileira que é totalmente única. Não existe país no mundo que tenha essa formação. Então, quando a gente vai criar qualquer tipo de ciência humana, qualquer humanidade no Brasil não pode ser criada pensando de um norte global, seja ela o direito, seja a sociologia, qualquer humanidade precisa ter esse recorte pensando que o país e a sociedade brasileira é uma sociedade totalmente exclusiva. Não dá para a gente... E se a gente perdeu muito tempo sem conseguir ainda criar nossos próprios mecanismos de reconhecimento identitário, de luta por direitos, de combate às diversas violências, a gente precisa começar a se debruçar sobre nós mesmos. A gente precisa escrever, ler sobre aquilo que os nossos escreveram, começar a valorizar mais os autores brasileiros, principalmente os autores indígenas, autores negros, autores chamados de pardos, né? Até porque o chamado pardo, aí, como eu falei, a gente teve um grande apagamento dos povos indígenas através dessa classificação. Sim. Eu queria te perguntar também sobre quais são as demandas hoje, em 2021, que você salientaria como mais urgentes. Eu imagino que sejam várias, mas quais seriam as mais urgentes, também considerando, né, o contexto da pandemia que tem afetado a todos? Se você conseguisse, não pontuar, né, porque às vezes fica complicado, mas o que você teria algumas mais urgentes para apontar para a gente? A gente precisa urgente parar essas proposições anti-indígenas que estão em Brasília, porque elas vêm com uma força muito grande e de genocídio em massa. Elas têm um poder destrutivo muito grande, porque elas já têm ali um lobby por trás delas. Então, já tem as mineradoras só aguardando essa autorização. Os garimpeiros já fazem, né, essa extração ilegal, mas eles estão ali só aguardando essa autorização para passar por cima. A gente aí tem aí os agropecuários, o setor agropecuário, só esperando aí aprovar essa PL 510 para ter essa regularização fundiária, que é a prioridade desse desgoverno. Eles estão aguardando ali para passar a boiada, literalmente. Então, o mais importante, o mais urgente agora é parar todas essas proposições, principalmente essas mais graves, que é 191, que é a da mineração em terras indígenas, e o 510, que é essa da titulação de terras indígenas, de terras invadidas para os grileiros, né? Porque a gente sabe que o que a gente conseguir parar agora vai ser o que vai sobrar para um futuro. O que a gente conseguir segurar agora, de floresta em pé, de cerrado, de caatinga, de direitos, vai ser o que vai ficar para os próximos 50 anos. Porque esse momento de desmonte é se a gente precisa segurar com unhas e dentes o que a gente tem. Então, eu acho mais urgente agora é a gente denunciar todos esses projetos que estão aí, todas essas tentativas de genocídio, de etnocídio. A proposta é a mesma, é pré-88, como você trouxe mesmo, é deixar essas pessoas destituídas de direitos, destituídas de identidade, né, de território e, por consequência disso, de direito. Porque quem que é esse indígena, então? Esse indígena sem terra, sem história, sem identidade, sem pertencimento. Quem que é esse? Quem que é esse ser vagando no mundo? Uma mão de obra barata na cidade. E a gente não vai permitir que isso aconteça. Eu estava vendo até nos números, né? Você falou dessa questão de quem é essa pessoa que acaba ficando sem lugar, né? Ficando num não lugar. Eu me assustei com os números em relação tanto à população total quanto à população. Eu vi um comparativo feito pela FUNAI, que seria de 1500 até 2010, da redução, né, dos povos indígenas, da população, e do tanto que representa hoje, né? Hoje, no caso em 2010, representava 0,26% da população, e que é uma quantidade que, né, pensando que um dia foi 100%, realmente É uma população muito reduzida. Indica que houve essa redução e essa violência. E aí eu queria te perguntar, com a alteração, né, eu tenho tentado frisar bastante, né, que as pessoas ainda falam, dia 19 de abril é o dia do índio. Não. Hoje em dia usa-se, é o dia da luta e resistência dos povos indígenas. E aí eu queria te... Olha, e aí tem também uns parentes que falam do dia da diversidade dos povos indígenas, né?
trazendo de novo essa ideia de que não existe um índio genérico, essa criação de 1943, em que criou-se a imagem de um índio para ser aquele índio preservado. Inclusive, Getúlio Vargas era muito próximo de Rondon, então era aquela ideia indigenista, né, da tutela, né? Então, eu preservo o índio, aquele que eu classifico dentro do meu quadradinho aqui, do que é ser índio. O resto, abre guerra justa, O que me sabe? interessa, o que eu consigo dialogar e colocar no estereótipo que é bom para mim. Que me traz essa ideia de brasilidade, de exótico, como você falou naquela hora. Né? Aquilo que corresponde à minha fantasia. Então, esse Dia do Índio, né, criado por Getúlio Vargas em 1943, ele nada tem a ver com as demandas reais dos povos indígenas. Foi um dia criado, né, segundo a ideia, inclusive um dia criado por decreto, e esse decreto ele fala, né, sobre refletir, uma data reflexiva sobre a cultura dos povos indígenas, e também comemorativa. Comemorar o quê? Nem os parentes indígenas não comemoravam o Dia do Índio, era uma ideia, uma comemorativa para uma espécie mesmo de carnaval de indigenista. E dessa história também da escolinha marcar um dia para fantasiar as crianças. Nada de reflexivo ali. E agora, com essa mudança, né, de Dia da Diversidade Indígena, o Dia da Luta e Resistência dos Povos Indígenas, há uma modificação no sentimento em relação ao dia 19? Eu acho que existe uma coisa que a gente tem feito muito, que eu acho que é uma coisa que a gente sempre faz, que é ressignificar as coisas, né? É pegar uma situação que era para ser a nossa derrota e fazer com que aquilo seja ressignificado em algo que possa ser útil. Então, tem sido útil para a gente a maior visibilidade da data, ao mesmo tempo que tem as violências, né? Que tem as pessoas sem noção, que vai querer um pedacinho de índio para chamar de seu, mas a gente tem aproveitado a visibilidade para denunciar. A gente precisa denunciar o que está sendo feito, a gente precisa denunciar os desmandos, a gente precisa denunciar os assassinatos, a gente precisa denunciar o genocídio, a pandemia, como que ela afetou as vidas indígenas. A gente precisa denunciar a negação de direitos. Até porque, se a gente não fizer isso, a gente vai morrer calado, que era o que eles queriam. Então, a gente usa uma data que era, né, no sentido de quase deixar a gente enquanto uma caricatura, para dizer, olha, eu não sou aquele papacapim do desenho, não. Eu sou uma pessoa real e estou aqui reivindicando meus direitos, porque eu conheço meus direitos. E até por isso que é importante demais a gente usar desses meios de comunicação, porque os parentes estão com internet, sim. Alguns territórios que a internet vai ser mais ruim, às vezes não vai dar conta de sustentar uma live do Instagram. Mas os parentes estão gravando, estão fotografando. Os parentes estão ali, quando vai para a cidade mais próxima, já deu sinal, consegue mandar coisa, consegue pedir socorro, consegue denunciar. Então, a gente ter a visibilidade dessa data é importante, mas principalmente é importante trazer essa consciência de que não pode ficar limitada essa data e também não pode ser uma questão só dos povos indígenas. A questão da luta dos povos indígenas é uma luta dos povos brasileiros, inclusive para curar a sua própria identidade fraturada. Precisa entender quem são os povos indígenas, que não, inclusive, acredito que essa promoção do apagamento indígena, né, desse lugar social do indígena, que é lá na floresta, que é esse tutelado, esse lugar social do indígena construído assim, ele inclusive fez com que muitas pessoas que são indígenas que tivessem autodesprezo. Então quer dizer que é assim que a gente tem que ser? Esse é o meu povo? Não. Há um distanciamento aí. E as pessoas entenderem, né, que o ser indígena, desde da invasão, né, dia 22 de abril, o dia, né, que falam de um dito descobrimento aí, né? Uhum. Mas desde a invasão, os povos indígenas já haviam encontros com outras culturas, mas nunca com uma cultura tão destruidora como foi a chegada dos portugueses aqui, né? Mas a gente tem registros aí de vários outros povos que já haviam chegado por mar e já haviam feito trocas, inclusive culturais, já haviam descido mais ali os parentes mais dos Andes e vários encontros. Uhum. Né? Então, os portugueses não foram os primeiros a chegar, eles foram os primeiros a chegar para destruir.
né? Então, não existe uma ideia de como que é esse povo indígena. Porque a gente, como eu falei, a gente está mais para uma macro categoria étnica, e não de um quadrado, de um recorte racial, que é aquilo que eles querem que a gente seja. Por isso que a gente precisa se reinventar, por isso que a gente precisa fazer, a gente precisa escrever, a gente precisa estar aí na antropologia, precisa estar na sociologia, precisa estar no direito, precisa estar movimentando, principalmente esses setores da academia, que ficam reforçando um lugar de lutas que se limitam. Por exemplo, a questão LGBT. Também toca os povos indígenas, precisa atravessa nossos corpos, não dá para negar isso. O primeiro crime de homofobia foi contra uma pessoa indígena, contra o Tibira. Inclusive, a história de Tibira é mal contada, porque Tibira não é um nome específico, se refere a um grupo étnico. E aí ele foi morto com a mais alta forma de punição na época, que foi a boca de um canhão. E o crime dele? Pederastia, homossexualidade, homossexualismo, sei lá como que eles estavam classificando na época, mas chamavam de pederastia. E aí, em alguns livros, está a homossexualidade das práticas de povos indígenas. O primeiro crime de homofobia foi contra uma pessoa indígena. Então, como que a luta anti-homofóbica, anti-LGBTfóbica pode excluir as pessoas indígenas dessa discussão? Não podem. Como que a luta antirracista pode excluir as pessoas indígenas dessa discussão? Não pode. A luta feminista, não dá. Sabe? Então, uma das maiores reivindicações nossas de urgência, de vida ou morte, é parar essas proposições que estão lá em Brasília, que vão realmente dar cabo a um processo de genocida, etnocida e ecocida, e que as pautas indígenas sejam inseridas nos movimentos sociais. O movimento por moradia tem que se falar da população indígena. As pessoas indígenas estão na cidade, são mais de 300 mil pessoas fora de território. Se a população indígena em 2010 era 900 mil, 300 mil estão fora das aldeias, isso é quase 50%. Pagando aluguel, vivendo precariamente, vivendo em acampamento na beira de estrada. Então, as políticas de moradia também têm que falar sobre a questão indígena. Então, a luta é pelo quê? Então, a luta é pela, né, como eu falei, a questão da moradia, pelo acesso à saúde, acesso à educação, à saúde das pessoas indígenas, que tem aí a CESAI, na Secretaria de Saúde Indígena, mas uma CESAI extremamente instrumentalizada também por setores das bancadas aí, que têm trabalhado para negar a identidade, negar acesso à saúde, por exemplo, negar atendimento. A gente tem um secretário de saúde aí, secretário da CESAI, que ele falou numa entrevista abertamente que as pessoas indígenas não teriam que fazer exame de DNA. Racismo científico. Então, quer dizer, se eu fizer um DNA... Se são pessoas indígenas? Exato. Gente, eu não sei como é que eu me toco ainda, mas eu fico chocada. Imagina, você faz DNA numa pessoa brasileira, você vai encontrar DNA do mundo inteiro. Além do que uma coisa extremamente absurda, que é um racismo científico, né? De novo, né? Trazendo... comprovar por meio da genética que uma pessoa pertence a um grupo ao qual ela identitariamente, etnicamente, tudo nela. Se é uma pessoa que... Eu sempre falo sobre a questão de identidade, que a identidade ela é muito além, ela é subjetiva e ela é construída. Então, você dizer que uma pessoa não pertence a um grupo ao qual ela se identifica, é uma coisa que tá tão além da genética, que você fazer essa categorização, né? Você já mencionou que eles tentam separar quais são os indígenas, os desejados, os não desejados. Você faz isso geneticamente, o que você consegue, né? Você consegue fazer isso com... Não vai sobrar nada, não vai sobrar nenhum indígena. E é isso que eles querem. Não tendo indígena, não tem terras indígenas, não tem direitos indígenas, e a gente pode tomar tudo. Essa é a ideia, porque aquilo está falando. Indígena é uma macrocategoria identitária de cunho étnico, mais étnico do que racial. Então, se eu vou fazer esse exame de DNA, não vai ficar ninguém. E vai ter gente que não é indígena que vai se declarar indígena, mas está no meu DNA. Mas a pessoa que não tem nenhum pertencimento étnico, não tem nenhuma ligação,
Uhum. Não sabe nem o que é ser indígena. Então, não deu DNA aqui, deu 50% indígena e mais 50% árabe. Aí, ué, porque é É, assim, a loteria, né? entendi. Nossa, realmente é uma discussão ampla. Eu gostei muito de você ter pontuado a questão da inserção, né, dos povos indígenas nesses outros debates, porque há atravessamentos, né? A gente falou um pouquinho antes que há atravessamentos em várias questões, vários interesses que estão em comum, né? Todo mundo quer poder viver bem, viver feliz, viver em paz, só que aparentemente esse todo mundo que eu estou colocando é pequeno, é um grupo pequeno. Mas eu queria te colocar assim para a gente começar a encerrar, já trazer para o final da nossa conversa, que infelizmente, né, tem que encerrar porque eu estou adorando conversar com você, mas eu queria Mas a gente vai seguir, saber, vamos falar em outras ocasiões também. com certeza, tem várias pautas no IJB que a gente, nossa, seria muito rico ter a sua contribuição de, enquanto socióloga, enquanto mulher indígena que está na luta, que está em diversas lutas, seria, ó, vai ser muito, muito rico para a gente poder contar com a sua Obrigada. participação. Mas eu queria te fazer uma pergunta, enquanto uma mulher não indígena que não está inserida dentro dos debates com muita intensidade, o que você sugeriria ou aconselharia para que as pessoas prestassem atenção, ao invés de tentarem mostrar, porque eu acho que acontece que no dia 19 muitas pessoas vão dizer, ah, não, eu sei sobre as coisas, eu me sinto pertencente, a minha avó, bisavó era indígena. O que você, qual o comportamento você acha que seria mais interessante nessa data? De ouvir, de procurar páginas, referências, ou talvez você teria algumas pessoas para indicar? Eles, eu acho que assim, quando você traz ouvir, né? Esses dias eu li, eu concordo que a escuta é o novo abraço, né? Então, a gente está fazendo tudo virtualmente, então a escuta ela precisa ser privilegiada aí, né? A gente poder abrir espaços para a escuta, né? E se é o mês da visibilidade trans, por exemplo, que você tem um mês específico, você tem um mês para a luta dos povos negros, você tem uma luta dos povos indígenas, é ruim ser marcada, mas ao mesmo tempo é uma necessidade de traz uma maior visibilidade, então que a gente use, né, dessas oportunidades para ser escutado. Então, acho que a primeira coisa que eles devem fazer é escutar. Escutar os povos indígenas. Ah, mas aonde é que eu vou escutar os povos indígenas? Na internet? Dá um Google, né? Eu falei com essa pessoa hoje que estava, né, falando, 1 minuto para falar. Como assim, senhora? Né? Não, Márcia. Eu sou uma piada para você, Márcia? Só uma piada para você. Ai, meu Deus do céu. Total. Então, vai no Google, as pessoas estão produzindo conteúdo, os povos indígenas estão escrevendo, nós estamos inseridos, apesar do muito pouco tempo de direitos, né, de reconhecimento dessa pessoa indígena, no censo só a partir de 91, né, então, no direito enquanto cidadão, sujeito de direito, só a partir de 88, apesar desse pouco tempo, a gente produziu muito, a gente tem ocupado, a gente tem falado, a gente tem entrado nas universidades, tem escrevido tese, nós estamos fazendo nossos trabalhos aí. Então, pesquisa. Né? Essa ignorância em tempos digitais, ela não é aceitável. Ela não é admissível. Ninguém me ensina. Não dá. Esse negócio de ninguém me ensina não cola mais. Né? Essa piada para você. Chega, né? A gente não é uma piada. Né? Não é uma questão séria que precisa ser trazida mais e trazida com respeito, né? Você deu esse exemplo aí, mas é necessário que a gente dialogue, que a gente converse, traga para debates. E aí, isso que você falou de, né, tá aberta para participar, é incrível para a gente, pelo menos para o Instituto de Juristas, porque a gente quer diversidade e acaba que muitas vezes a gente fala sobre diversidade, mas acaba num grupo que é muito homogêneo. Então, é realmente importante que diversidade esteja em todas as pautas, porque além dela ser, né, existe a ideia do direito à diversidade, de você poder ter todas as suas características identitárias, individuais e até sociais, né, de questões de grupos, culturas,
às quais você pode pertencer, mas é importante que a gente consiga sempre dialogar, porque pelo menos eu percebo esse como um caminho para menos violência. A ignorância, ela contribui muito para a violência. A Muito. falta de conhecimento, a falta de debate, a falta de... A palavra está batida, mas uma falta de empatia no sentido de a falta de alternância, de você se colocar no lugar do outro, perceber a dor do outro e ter cuidado com a maneira de falar, a maneira de se expressar, ainda mais nesses tempos, né? Nós estamos isolados, tá? A fragilidade tem se mostrado mais, a vulnerabilidade também. Então, eu fico muito feliz que você aceitou o nosso convite, muito feliz pela aula que você deu aqui, porque em vários momentos eu tive que, né, segurar um pouquinho a mandíbula que estava caindo em choque, porque aprendi bastante. É. E de Não, verdade, Elisa, eu adorei, porque assim, a gente conversou sobre coisas sérias e eu não acabei chorando, eu acabei rindo da Elisa. olha só, a gente consegue administrar. Talvez algum dia chore. Hoje não foi esse dia, hoje não. Hoje não. Hoje não. Assim Não, como porque ele. até porque é chorando que eles nos querem, né? Tudo que Exato. eles pensam, né, que podem oprimir, o que eles chamam de exótico, de diferente, eles querem é oprimido, é chorando, é coitadinho, é ai, ai. Às vezes dói mesmo, às vezes às vezes dói pra caramba. Mas é tão bom quando a gente consegue, apesar deles, né, e apesar dessa tentativa de que a gente seja só uma massa de gente oprimida, a gente consegue falar, não, a gente vai dar conta, a gente vai passar por isso, não vamos sucumbir. E é muito bom quando a gente termina um dia acreditando no que a gente faz e acreditando que vai dar resultado. Vai, com certeza. Muito, muito obrigada, Avelin. Eu vou encerrar agora a nossa gravação, tá bom? Muito obrigada. Nossa.